Fala, missionário. Olá, pessoal! Coisa boa termos você aqui para mais um episódio do Fala Missionário. O nosso podcast Fala Missionário é para nos aproximarmos mais da temática de missões e dos nossos missionários que estão no campo. E hoje nós temos uma convidada especial, mas estamos aqui também com Larissa, que vai estar comigo hoje. Tá vendo? Você aí tem feito sozinha algumas vezes, aqui ela tá. Não me sinto solitária porque os missionários estão do outro lado. Graças a Deus, tá vendo? Olha que bênção, isso é maravilhoso. Mas é muito bom ter você aqui, muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? A gente já aproveita para pedir para você compartilha, porque, gente, que tema maravilhoso que a gente vai estar tratando. E especialmente você que faz parte do departamento de evangelismo da sua igreja, né, de áreas que você é atuante na sua igreja, como vai ser importante essa temática também para líderes, para pessoas que servem nos departamentos, né, porque faz parte daquilo que, né, de pessoas que a gente está falando um pouquinho sobre isso, segmentos menos evangelizados, sobre os surdos, é esse o tópico, né, o nosso tema de hoje, e como é importante, né? Especificamente como alcançar os surdos, então gera expectativa aí no seu coração para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. E hoje. compartilha, curte, comenta. E a gente está com uma convidada, gente, muito especial. Você que com certeza você já viu em alguma conferência de ministros, né? Vou dar esse spoiler, a Conferência de Ministros do Centro-Oeste. Ela estava o quê? Compondo a equipe de intérpretes naquela conferência, porque ela não pode ver esta equipe sem esse coração arder. E nós estamos falando de Raquel Bichusque Garcia. Olá, meninas. Que alegria estar aqui com vocês, falando desse tema tão especial para mim. Oi, pessoal. E também é tão difícil, né? Não é tão difícil, na verdade, a gente, né, olhar para você, e a gente que trabalha de pertinho, né, e olhar para você e não ver, né? Até eu lembro o período da pandemia, né? Os momentos a gente teve gravações aqui aqui no estúdio, que foi você gravando, interpretando as canções para Libras. Então, como isso faz parte, né? Uma parte de você, a gente vê aqui, coordenadora da Alumni, né? A pessoa que é da MVV, então tá envolvida, ministrando, né? Sempre tão nos holofotes, no sentido de estar no público ali pregando, mas também nos bastidores, porque você tem esse coração, né, para servir também, esse coração tão grande, especialmente para uma comunidade, né, que a gente tem, né, às vezes não tem essa facilidade de acesso, porque é uma linguagem muito específica, né, é uma língua muito específica, mas que a gente vê mesmo, né, eu posso ver no teu coração, né, quando a gente vê você lá intenso, interpretando na aula, né, em aulas de campo, por aí, que eu não vou dizer que a gente não pode falar muitas das atividades, mas faz parte, né, de você. Então, obrigada primeiro, né, por você ter atendido, né, esse chamado e estar podendo compartilhar do seu coração aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a honra de ter sido escolhida para estar aqui nessa mesa com vocês, né? Desse assunto, como eu falei, especial no meu coração, mas de tanta importância, né? Para a nossa sociedade e para o meio cristão mesmo, né? Acredito que no decorrer das perguntas a gente vai trazendo melhor para o pessoal, né? Para você que está aí nos assistindo, a importância, o como lidar, como fluir, né? E o porquê que é tão necessário a gente aprender um pouquinho como é lidar com esse pessoal que hoje está tão distante da nossa sociedade. Assim, quando a gente fala dos segmentos, né, menos alcançados no Brasil, eles compõem um dos 8. Né? Então, nós temos 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, e a comunidade surda é uma delas, né? Então, a gente vê o grau de importância, como é necessário o evangelho para todos, né? Então, eles precisam ser alcançados, eles precisam ouvir sobre Jesus, Demais. né? Entender, ouvir no idioma deles, mas eles precisam conhecer Jesus de fato, né? E para conhecer, como ouvirão se não tem quem pregue, né? Então fala pra gente um pouquinho, Raquel, como foi essa trajetória tua no aprendizado de Libras, né? Como Libras chegou pra Raquel? Como aconteceu isso? Gente, pra mim, foi uma experiência bem sobrenatural, né? Eu diria, porque
como que tudo começou? Vou tentar resumir, né? Eu lá na minha igreja em Bauru, tinha uma moça, eu não posso ficar falando muito sobre quantos anos atrás de cada coisa, né? Aquele detalhe. A gente revela a nossa idade, mas há muitos anos atrás. Uma moça lá na nossa igreja, ela fazia o curso de Libras, ela aprendeu a falar Libras, né? E na época, o nosso culto, isso eu tô falando antes de termos hoje as nossas ministrações no YouTube, os cultos ao vivo, né? Mas a nossa igreja, na época, ela era transmitida na TV local. Então, quando essa moça começou a aprender a falar em Libras, ela começou a traduzir nos cultos, né? E aí a TV local colocava o quadradinho dela lá embaixo falando Libras. No primeiro momento, eu olhava e falava assim, poxa, que pessoa, assim, né, corajosa, não tem nenhum surdo aqui na igreja e todo culto ela tá lá, naquele cantinho dela, fazendo Libras. Mas mal sabia eu que ela estava chamando a existência, né? E aos poucos, como também era televisionada, né? E assim, como é um público, vocês vão perceber que a gente pensa assim, não existem tantos surdos, eles existem, eles só não estão onde você está, né? Porque ele não consegue se comunicar, né? Então, conforme for sendo, era transmitido, então um vai chamando o outro, e aí eles começaram a chegar na igreja, né? E aí eu lembro que todas as minhas amigas aí decidiram que queriam aprender, então a gente sentava lá bem pertinho da intérprete. Na época eu achava muito bonito, mas não tinha assim, nossa, um sonho, um desejo, não tinha assim essa dimensão, né, do que Deus queria fazer. Mas aí eu me lembro que um dia eu tinha feito um tempo de consagração a Deus, eu tava lá orando, consagrando, aí a líder bateu assim no meu ombro e falou assim, olha, a gente vai ter uma reunião da equipe aqui de intérpretes e eu queria que você participasse. Eu falei, tá bom, vou, né? Arroz de festa, trabalhava em todos os departamentos da igreja. Arroz de festa. Não, é uma expressão paulista, eu acho. Tipo, eu tava em tudo. Eu costumo dizer, eu ministrei pros adolescentes esses dias, né, sobre servir na igreja. E eu falei, gente, a minha vida inteira, principalmente assim, na solteirice, né, só teve 2 departamentos da igreja que eu não era envolvida, que era viúvas e varões, por motivos óbvios. Claro. Então eu gostava de estar em tudo e servir em tudo, mas eu não sabia o que ela queria. Ela me chamou e eu vou, né? E aí ela fazendo a reunião e ela... Então, gente, e aí, resumindo, quero dizer que Deus me mostrou uma pessoa que estava ali consagrando as mãos ao Senhor no momento do culto. E eu vi ela nitidamente dizendo, Senhor, eu quero ser usada. E eu tava lá ouvindo, né, dela. E Raquel, a partir de hoje você tá na nossa equipe. E aí eu... E aí foi muito legal. Porque obviamente eu sabia umas palavrinhas, porque como eu já sentava ali perto... Sempre gostei de gente, de comunicar, né? Então eu sabia falar, oi, tudo bem, né? Bom dia, Deus abençoe. Só que desse dia, ela já me colocou pra uma escala de louvor, né? Que eu nunca esqueço. A primeira música que eu fiz foi uma música bem simplesinha, né? Deus exaltado. E aí eu fiz. Em menos de um mês, eu tava traduzindo ministração. De uma pessoa que não sabia nada, nem sabia se tinha esse chamado, né, esse interesse. E aí eu comecei a fazer já traduzir as ministrações. Então foi uma coisa que eu chamo de uma experiência muito sobrenatural, né? Eu não fiz curso, né? Só que, obviamente, aí depois como comecei a cresceu muito diante da sociedade local, né? Lá da cidade de Bauru, minha terra. Lindo. E aí a gente começou a ser chamado para apresentar... em eventos da cidade, de escolas. Sim, apresentar por quê, né? Porque cresceu tanto que a gente formou um coral de surdos. Uau, gente! A gente formou um coral de surdos, porque eles eram muitos, eles eram bem jovens. Tinha alguns mais velhos, né? Eles eram bem jovens, então a gente fazia apresentações em praça, nesses eventos em escola, ou algum evento da prefeitura, e a gente fazia apresentação em Libras. Então a gente começou a chamar a atenção de pessoas importantes na área da Libra. Então, eu lembro que na época tinha um rapaz que ele era o bambambam do surdo. Ele é um surdo, né? É professor de Libras também. E ele começou a frequentar a nossa igreja. Então, ele fazia reuniões com a gente para ensinar, para dar dicas de técnicas, né? Então, aí eu ia aprendendo muito. Na época, a gente também assistia de vez em quando os vídeos da Rebecca Nehmer, que ela é muito forte, né? É a esposa do Baruch, né? E então, foi assim que eu fui aprendendo, desenvolvendo, né? E resumindo. Esse coral era coral da igreja,
era lá da igreja de Bauru, ou como que chegou para nesse Formato, esse né? formato, esse Sim. tanto de... Chamava Mãos que Adoram, né? Era só dos surdos mesmo. E por conta disso, deles saberem que ali tinha um lugar onde as pessoas, Falavam. mesmo quem não sabia, as pessoas tinham prazer em ir lá, em cumprimentar, em tentar aprender. Eles viam as pessoas abertas para aprender a se comunicar, aprender a se expressar. Então, eles se sentiam muito à vontade lá. E na época, a nossa igreja tinha muitos grupos, assim, de evangelismo. A gente usava muito, assim, coreografia com crianças. A gente era um grupo muito teatral, muito artístico, né? Então, a gente trouxe isso para eles. Quando a gente viu que o surdo, obviamente, ele não ouve, mas ele sente a vibração da música, do ritmo, né? Então, ele consegue fazer Ritmar. no compasso, né? Da batida mesmo, né? Então, e a gente ensinava eles a contar o tempo. Então, era como... Parece uma coreografia, porque Libras, quando você tá no louvor, né? Eu nem posso falar muito de mim, porque quando eu tô no louvor, eu já fui coreógrafa de grupo de evangelismo, assim, né? Uau. E relacionada ao Kings Kids da Jocum e não sei o que. Então, eu quando eu começo a fazer Libras, eu tenho que me segurar na hora do louvor, porque já fica parecendo quase uma dança espontânea, né? Eu segurar. Nunca fiz dança espontânea, é importante ressaltar. Mas, enfim, então... Isso trazia muito envolvimento. Então, e isso trazia para eles um senso de pertencimento, de comunidade, de um lugar que me enxerga, de um lugar que eu posso me expressar, me extrapolar, né? Fluir em chamado, de alguma forma, né? E a gente tem até uma foto até hoje que eu achei recentemente. Agora eu não vou saber onde tá, né? Mas uma foto que saiu no Jornal da Cidade. A gente, com os surdos, fazendo uma apresentação na praça, assim, era muito legal mesmo. Aí, basicamente, é assim que foi surgindo, né, esse desenvolvimento com eles. Que coisa linda. Muito lindo mesmo. Raquel, e como é que você vê o alcance dos surdos? Como é que tá isso no teu coração? A gente sabe que a igreja tem 2 papéis, né? A gente, Lara, falou sobre o evangelismo e também sobre a edificação, né? E achei bem interessante você estava falando aqui, eles viram as pessoas se interessando em se comunicar com eles e foram chegando, né? Você podia comentar um pouco sobre isso? O surdo, ele é muito excluído da sociedade. E eu vou ousar dizer que é uma coisa praticamente de nascença. Imagina só, uma família de ouvintes e nasce um bebê surdo. Como que uma mãe aprende a se comunicar com um bebê que não a ouve? Né, eu tenho experiência recente, eu tenho 2 filhos, né? Um de 4, uma de 2. E que sabem se expressar, ainda que não falem, sabem se expressar muito bem, né? E assim, quando eu vejo, por exemplo, eu lembro a Estela, hoje ela fala e se expressa muito bem. Bem até demais, né? Determinada no que ela quer. Mas eu lembro quando ela ainda não falava, e às vezes ela começava a chorar, e eu ficava assim, desesperada. Meu Deus, essa menina precisa aprender a falar, porque eu não sei interpretar o que ela tá sentindo, eu não sei trazer o alívio do que ela precisa, né? Hoje aconteceu até uma coisa bem interessante, assim. Tô lembrando agora, né, desse exemplo, pra vocês entenderem essa questão do se expressar. Tiago foi colocar o tênis dela pra ir pra escola. E aí, a hora que ele foi colocar o tênis, ela começou, ai, papai, papai, papai. E aí ele disse, o que foi, Estela? Tá apertado. Quando ele abriu, tinha outra meiazinha ali. E aí, ela já sabe, ela tem que chegar da escola, pôr o tênis no cantinho e a meia no cestinho lá na lavanderia. Mas aí, foi também um momento de ensino, tá vendo? Você precisa. Aproveitou. Mas ela se expressa, ela fala. E eu entendo porque ela fala... A forma que eu falo, a língua que eu falo, eu ensinei ela a falar. Então, quando você vê que você tem um filho que ele não fala porque ele não te ouve. Então, assim, existe às vezes dentro da família, né? E aí, se a gente pega famílias não cristãs, famílias não estruturadas, não preparadas, mães solos, cansadas, sobrecarregadas, ela pode não ter, assim, uma paciência assim... Entendo, não tô falando que todas são por falta de paciência. Às vezes é falta mesmo de socorro, de ajuda, de alguém pra orientar e falar como. Não, e a própria maternidade já puxa de você, é natural. Sei bem, eu sei. Então, assim, é um desafio. E o contrário, e pais que são surdos
que tem filhos ouvintes, como ele aprende a decodificar o que aquela criança quer, como ele tá no outro cômodo e o filho chora, como ele sabe. Então, assim, se você pega famílias, de repente, numa classe social mais baixa, porque você pode falar, compra uma babá eletrônica que brilha quando tem som, e etc. Existem hoje muitos recursos, mas quando você vai para uma classe social que às vezes a mãe tem que passar o dia fora, né, trabalhando, e o filho ficar numa... Então, são muitos desafios, que não é só uma questão do idioma no sentido, inglês, português. Né? Porque no inglês, português, de tanto eu falar mami ou mamãe, você aprende. Mas como eu ensino pra minha filha aqui ser mamãe, se eu não sei? Como eu ensino ela me chamar? Né? Se eu não falo Libras, como eu ensino? Então, hoje, muitos surdos, inclusive, não falam Libras. E digo mais, tem estudos recentes que apontam, né, que países de terceiro mundo, 80% dos surdos são analfabetos. Então, vem comigo. Se 80% desses surdos são analfabetos, eles não falam Libras, como eles se comunicam na sociedade? Como eu levo um evangelismo para esse surdo? Porque eu não sei falar Libras. Às vezes ele não é oralizado, que alguns sabem ler o lábio, né? Então eu vou levar panfleto. Eu vou mostrar um vídeo legendado. 80% é analfabeto. Uau. Então, o que eu faço com essas... O que essas pessoas fazem? Elas se isolam, né? Eu tava vendo uma entrevista da própria Rebeca, né? Ela falando assim que ela acompanhou alguns casos de surdos que, às vezes, ia para uma consulta médica com a mãe, alguma coisa assim, e o médico mandava tomar um remédio, uma medicação, e o surdo ficava, tem que tomar esse remédio, mas por que eu tenho que tomar? O que eu tenho? O que explica? Né? Ele não sabe. Ou o surdo, às vezes, tá na escola, alguma coisa, ou tá num contexto, numa igreja, por exemplo, aí todo mundo começa a rir. Aí ele... O que tá rindo? O que tá rindo? Aí alguém... depois explica. Não vai explicar. Já passou. Né? Já Não, passou depois explico. Porque assim, às vezes... não quero explicar, não sei explicar, né? E aí, poxa... Não tem um esforço pra eu estar aqui, né? A gente, às vezes, quando não entende uma piada, quando não ouve direito, o que ele falou? A gente já... Né? Depois eu falo, você já fica... Não, eu quero saber agora, né? O surdo tá... E aí ele vai se enclausurando, assim, né? Se fechando, mas não porque ele não quer, mas é porque... Imagina, você tem que ficar todo o tempo, né? O quê? Oi, tô aqui, né? Batendo na porta, assim. Então, eles realmente acabam... E assim, sem contar de muitos que não sabem dos próprios direitos. Existem famílias que os surdos têm alguns direitos financeiros e a família não conta e usa dos benefícios, né? Dos direitos e enfim, existem muitas camadas, né? que eles ficam bem sem informação mesmo. Mas é muito interessante pensar, porque na forma que você explicou, são dados que são assustadores e não tá no outdoor pra gente lembrar, né? É muito mais fácil a gente lembrar de falar, né? E quando a gente fala assim, falar, imediatamente tá falando de som, né? De falar mesmo, e é mais fácil isso. Mas a gente não tá pensando de eu preciso ir onde tenha alguém que não fala, né? Não emite som, mas ela precisa ser alcançada. Não é algo automático e precisa, porque está no coração do Senhor. Então... E eles são assim, ariscos. Porque imagina, você nunca ser compreendido, né? Tudo que você quer falar e a pessoa não entende. Arisco no sentido assim, né? Não é bem essa palavra, mas assim... Eles ficam cansados, né? Então eles não vão ficar... Se ninguém te entende. A vida toda. Quando a gente viaja para um país que a gente não fala idioma, a nossa cabeça já começa a ficar pesada e a gente ainda bota no Google Tradutor, alguma coisa assim, né? Então eles ficam, vamos dizer assim, sobrecarregados. E então, quando ele vê qualquer mínimo de intenção de aproximação, eles são tão abertos. Eu lembro que um dia eu estava no mercado aqui em Campinas, já morava aqui. E eu vi que o rapaz falou em Libras com a outra funcionária. E eu tava mesmo procurando o queijo no corredor, né? Daí eu falei, eu vou perguntar pra ele onde é que tá o queijo. Porque queria uma oportunidade. E aí eu falei pra ele, oi, tudo bem? Onde tá o queijo?
Quando ele viu que eu falava, ele queria me mostrar até onde ficava a vassoura do mercado, aquela coisa, ai, que legal, ó, tem esse queijo, aqui tá o iogurte, aqui não sei o quê, né? Então, teve uma experiência também que eu e o Thiago, a gente tava em Foz do Iguaçu. Aí eu percebi que tinha um casal de surdos tirando foto um do outro, e eu percebi que eles estavam falando em libras entre eles. Eu falei, Thiago, corre, que eu quero alcançar aquele casal ali, venha. E aí eu falei, oi, tudo bem? Porque cada vez um tirando foto do outro ou fazendo a selfie, né? Aí eu falei, me apresentei em Libras, falei, quer que eu tire uma foto de vocês junto? Nossa, foi uma coisa assim, porque pra que eles iam pedir? Até, assim, você cutuca alguém, você... Explicar. E aí, então, eles preferem se virar. Mas aí, se eles percebem que alguém entende, que alguém quer entrar, que alguém quer se disponibilizar, o coração deles está aberto. Então, assim, não é um povo difícil pra gente alcançar. Eles só estão esperando alguém falar, vem cá, né? Você tem o nome em Libras? Tenho. Qual é o seu nome? É aqui, meu sinal. A gente chama de sinal, né? Então, é um R, eu não sei se dá pra ver aqui. Eles falam que tem uns sinaizinhos, né? De uma cicatriz. Aí aqui, Raquel. R de esse é o R, galera. R de Raquel. Que legal. Eles sempre pegam eles têm um olhar, assim, porque aí teve que desenvolver, né? Super potencializar outros sentidos. Então... A vista deles é uma coisa, assim, impressionante. Então, eles conseguem... Normalmente, os sinais estão relacionados a alguma característica que marca no rosto, né? Ou no jeito, na personalidade ali, que salta primeiro na pessoa, né? Então, às vezes, é um sinal, algum detalhe, assim, né? Da pessoa. Que interessante. Eles falam bem a língua da identificação. Quem melhor que Jesus? Entendeu? Pra gente falar sobre identificação, gente. É verdade. Gente, que coisa. E é interessante. Isso é uma curiosidade. Eu não lembro quem foi que me falou uma vez sobre isso, né? Você pode falar, se você não é conhecido, neles, que tem que ser deles, né? Eles que têm que te dar normalmente são sinal. eles quem dão um sinal. Eu acredito que seja justamente por isso, né? Eles têm uma leitura, percepção, né? Diferente, Mas normalmente quem coloca o sinal, eu não posso me auto-colocar, ou a gente entre a gente, vou inventar o seu, né? Eles Poxa, Raquel, já é brincadeira. Já pedi o meu. Eu posso tentar te ensinar a soletrar, né, Jane? Mas... Aprender a soletrar o meu Eles já uma frase. Eles conheceram bem o alfabeto a partir do seu. Vai ser tipo quando eu aprendi a escrever bichus, que aprender a soletrar o Jane. Você já aprendeu mais difícil. E, Kel, fala um pouquinho sobre as atividades que você já desenvolveu, né? Você falou um pouco do começo, né? A questão do coral, mas tem outras atividades que são marcantes? Pronto, eu servi nesse coral, depois teve um tempo que eu precisei assumir a coordenação, né, a liderança desse grupo dos surdos, foi um pouco antes de eu vir para Campina, mas, então, quando existe uma necessidade, hoje, infelizmente, eu não consigo estar dentro do grupo de intérpretes da nossa igreja, a sede, né, até tem que ter algumas vezes, mas por conta das nossas agendas mesmo, de viagem, então, assim, é muito ruim você também furar a escala, né, e assim, existem compromissos que a gente tem na questão do ministério que às vezes são previsíveis e tem os imprevisíveis, né? Thiago viaja muito, enfim. Então, hoje eu não tô na equipe, mas quando existe uma necessidade, né? Na última cantata do ano, né? A última cantata do ano passado, Ju me convidou, né? Que Ju, na minha época, Ju fala Ju fala Libras também. E aí teve a participação, né? Junto na cantata de Natal da sede. Mas também houve a questão na Conferência de Brasília, mesmo por 2 anos já, Conferência do Centro-Oeste, a gente tinha ali uma equipe de surdos participando da conferência. E quando eu cheguei, eu sei que a equipe era pequena, me disponibilizei e aí fiquei ajudando no louvor. E aí um desses surdos, ele estava fazendo escola de ministro. Gente, isso daí... um surdo fazer rima, fazer escola de ministros. E hoje ele é o nosso primeiro ministro licenciado do Verbo da Vida. O Anderson. Ele tá... a gente fez até uma matéria super legal com ele na revista Conexões. Então, ele... Assim, uma salva de palmas para essas intérpretes que estavam lá, segunda, quarta, sexta, no Rema, 2 anos, depois mais 1 ano de escola de ministros, né?
E aí ele foi licenciado justamente porque ele tem uma carga ministerial já grande, já tem um grupo grande de surdos, e aí o pastor Joselito já tá colocando ele ali como um pastor dessa comunidade que ele tem, né, dentro da igreja. E aí ele veio para aula de campo, então eu também dei um suporte, assim, né? Ajudei como você falou, não posso falar detalhes da aula de campo em si. Eles mandaram 2 pessoas da equipe, né? Que foi a Ju e o esposo da outra Ju, né? São muitas Jus. Toledo, né? Ju Toledo, né? E Thiago. E vieram, mas aí no domingo eu consegui dar um suporte aqui também na tradução e na interpretação. Basicamente, assim, tentando lembrar, né? Na pandemia, realmente, foi logo quando o estúdio ficou pronto. Isso. A gente fez algumas músicas para serem lançadas durante as lives, né? Eu cheguei a gravar algumas no meu Instagram. Porque a gente precisa chegar, né? Então, eu fico ensinando Levi e Stella em casa, uma coisa ou outra. Porque eles ainda são muito pequenininhos, então eu vou ensinando na medida da idade, da maturidade deles. E acho que... basicamente, tô tentando aqui lembrar, mas é mais ou menos isso. Muito bom. Eu lembro de você no período da pandemia. E também, você, de repente, quando tinha assim, eu disse, deve ter algum surdo, Raquel tá ali, deve ter alguém que tá sentado. Que eu vi na conferência, né? Eu estava assistindo a conferência do Centro-Oeste. Assisti a conferência do Centro-Oeste. Sim. E aí, quando eu vi, eu devia ter, gente. Que inclusive está na Luminai, gente. Está na Luminai, a conferência do Centro-Oeste. Sim. Não vai estar lá a minha participação, graças a Deus, porque muito tempo sem estar fazendo bem direitinho, daí eu falava pras meninas, né? Assim, gente, vocês me corrigem, vocês me ajudam. Tem sinal, porque como eu fiquei muitos anos sem estar atuante como intérprete, né? Existem sinais que na época nem existiam, porque não existia tanta tecnologia, tanta coisa nova, né? Então, e os sinais, eles também evoluem de uma certa forma, né? Existe também um pouco de regionalismo, não é tanto, mas é mais assim, acho que é mais assim, o surgimento mesmo de novas coisas, novas tecnologias, né? Do que necessariamente esse regionalismo, assim. E existe alguma, na tua rotina, você procura... como é que você faz para manter, não esquecer, né? Então, por exemplo, uma coisa que foi interessante da cantata do ano passado, né? Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito nervosa. Porque eu falei, meu Deus, a cantata da sede, muita gente assiste, né? E poderia ser muitos surdos por causa dessa música. Então, eu fiz uma coisa assim que, pra mim, faria sentido. Ao invés de eu simplesmente me dedicar a uma música também muito poética, o que também é muito difícil, porque depois eu posso até falar um pouco sobre essa questão das libras em si, como é o raciocínio da libras em si. Interessante. E era uma música muito poética, eu tentando negociar com o Douglas, né? Douglas, tem uma música aí mais tranquila, mais de boa. Porque meu cuidado não era só eu não saber a palavra, meu cuidado era... Se mais pessoas fora de Campina Grande vão ter acesso, como eu posso evitar regionalismo? Como eu posso transmitir de uma forma que aonde a pessoa estiver assistindo isso... Então, o que eu fiz? Eu fiz contato com alguns líderes de Libras das nossas igrejas, né? Então, eu fiz contato com o pessoal de Brasília, que... Como falei, né? Onde esse nosso ministro foi licenciado, é uma equipe forte. Fiz contato com a liderança aqui da nossa igreja. E também, no YouTube você acha muita coisa. Então, às vezes, quando eu quero lembrar algum sinal, porque agora tá um pouco menos, mas teve uma época que eu raciocinava em libras. Então, às vezes, a gente tava aqui conversando e meu cérebro já tava... Minha mãozinha segurando aqui, né? E tem muito... E aí, às vezes, eu fico assim, será que esse sinal mudou, né? E aí, eu vou lá, coloco no YouTube, você escreve a palavra libras... E aí vão ter vários videozinhos, Então, assim, é uma forma também de manter... recentemente, não lembro agora se foi o ano passado, eu recebi um link, eu fiquei tão feliz lá na nossa igreja de Aracaju. Teve ela é de outro ministério, né? Ela é esposa de um pastor e ela ministrou em Libras na nossa igreja de Aracaju. Então, ela ministrou no púlpito e a intérprete ficou no cantinho traduzindo, né? Para os ouvintes. E aí eu ouvi, então assim, é uma coisa que, né, como eu falei, assisti um podcast da Rebecca Nemer, de vez em quando eu fico tentando apesar de não conseguir hoje atuar, é uma coisa que eu não quero perder, porque eu ainda tenho muita expectativa mesmo
de transmitir para a Levi, para a Estela, de alguma forma, né? O conhecimento. E para que quando tiver necessidade eu esteja disponível, né? E é unção também, né? Que segue, porque é uma das coisas, eu sei que toda a igreja precisa estar olhando, né? A gente precisa olhar para quem está perdido ainda, quem não encontrou Cristo. Mas quando o coração se move em compaixão é diferente, né? Quando a compaixão está dentro de você, aí muda, né? Porque parece, tanto como você falou no começo, né? As pessoas acham que não tem tantos, mas tem, né? Eles estão aí e parece que quando você carrega mesmo essa compaixão, atrai, né? Sim. Então você encontrou no mercado. Eu não tenho lembrança de ter visto surdo no mercado. Surdo, né? Está lá passeando, de repente. E uma chateação que eu tenho é quando eu vejo que a pessoa tá falando em Libras e ela ou tá longe ou ela tá numa conversa muito particular, porque eu fico me segurando pra não dar. Eu só quero. Mas, enfim, é desse jeito. No culto mesmo, eu ministrei recentemente na igreja de Aracaju, né? E aí, a hora que eu subi no púlpito, fiz a saudação, eu já olhei ali pro grupinho, já fiz a saudação em Libras, voltei. Porque eu estou ali por eles também, né? Vai ter uma intérprete para eles, mas meu foco é que a minha ministração os alcance, sendo pelo intérprete, sendo pela unção, né? É um olhar mesmo, né? É ter o coração pensando neles, assim. Não sei se vocês querem que fale um pouquinho sobre essa questão das Libras em si, né? Eu ia perguntar agora. Como é que foi? Como é que é? Porque quando a gente aprende um idioma novo, a gente meio que reconfigura, né? Um pouquinho. Às vezes, né, o de trás para frente, o adjetivo muda de lugar. Como é a Libra, né? Como é que você pensar em Libra? Porque tem o sinal e tem a Libra, né? É porque, assim, quando a gente pensa em português, né? Se eu falar assim, pense na palavra Jesus. O que vem aqui na sua mente? Um J, um E, um S e um U. Se eu falar para um surdo, pensa em Jesus, ele vai pensar. No sinal. Ele não pensa na palavra. E principalmente depois que a gente descobre essa quantidade alarmante dos que são analfabetos, né? Então, ele não pensa na palavra escrita como a gente pensa, né? Ele não pensa na sentença gramatical que a gente pensa. Ele pensa na figura, na imagem, no contexto, no que ele quer transmitir. Então, por que não é tão simples traduzir em Libras? Porque quanto mais maduro você fica, mais você vê, assim, né? Eu não tô lá não, tá? Mas num processo de conhecimento, tô muito longe de ser uma intérprete madura, mas quanto mais conhecimento você tem, mais você vai vendo que você tem que simplificar mais, né? Do que... então, você às vezes vai ter uma sentença que tem várias palavras, porque tem muitos adjetivos, pronomes, etc. A gente não tem isso aqui em Libras, né? Então, eu dou para você, né? Então, eu dou para você. Isso aqui, ó. Se é para você, é de mim para você. Então, é só a expressão ação, né? em si, a ação em si, né? E às vezes, se a gente coloca muito pedacinho, muito picadinho, talvez não faça sentido. Então, figuras de linguagem muitas vezes não vão fazer sentido. Eu nunca vou esquecer esse rapaz que eu falei, né, lá de trás, que era esse professor muito conceituado, ele era muito respeitado mesmo na comunidade surda e de ouvinte mesmo, pelo profissionalismo dele. E ele falando, né, que se você fala para um surdo, por exemplo, não sei se ainda se usa essa expressão também, né, mas lá atrás, quando a gente ia falar de uma pessoa, por exemplo, que vivia na prostituição, né, se usava muito o termo assim, as mulheres que vendem o corpo. Era uma expressão muito usada naquela época. E aí, às vezes, alguém tá ali ministrando e vai falar, né? Tá falando, porque as mulheres que vendem corpo. Se você fizer esse sinal pra ele, ele pode, inclusive, imaginar uma barraquinha, uma lojinha e um corpo sendo humano vendido. Porque se você pegar o literal, então, assim, na hora de traduzir uma coisa dessa, você já tem que ir direto pro sinal de prostituição. É isso que você quer transmitir, né? Então,
Eles também têm, assim, gíriazinhas entre eles, né? Eles também têm formas secretas de fazer uma piada, de usar, assim, um sinal camufladozinho pra fazer uma piada, fazer uma brincadeira, tirar uma onda, né? Um apelidinho, assim. Mas a gente não pode, né? E, assim, eles... como eu falei, eles são tão literais que, dependendo de como você fizer o sinal, se ele estiver muito próximo de um sinal feio, eles também ficam, assim, podem ficar muito chocados. Nossa, meu Deus, como que você, né? Eu tive uma experiência, eu já tive uma experiência, né? A gente tava num grupo, porque... tem isso também, né? Nessa época, eu era ali adolescente, jovem, né? E assim, eles não eram excluídos, não. Mesmo, os jovens vão fazer um churrasco na casa de alguém, eles iam também. Mas acaba que, por mais que as pessoas se esforcem, se elas não sabem muito se comunicar, ficam umas panelinhas, assim. E tá tudo bem, tem as panelinhas de interesse mesmo, né? Existe. Tá tudo certo. Então, eu acabava ficando ali muito com eles. E aí, aprendendo como eles agiam nesse contexto informal, né, numa mesa de lanchonete, num churrasco da igreja, e aí eu ia vendo, né, os comportamentos. Então, teve um momento que eles estavam brincando, eu não vou, né, fazer aqui, mas eles estavam brincando, assim, com a palavra, né, então, igual a gente brincaria com trocadilhos, mas eles estavam brincando com sinais, fazendo movimentos com a mão, assim, tipo, por exemplo, vamos falar um oi, e ele falou... né, daí pro i sair como se estivesse soprando. E aí eles estavam brincando disso, né? E aí eu fiz só que era muito simples, muito bobo. E aí teve um deles que levantou assim, quê? Né? Assim, tipo, ferreira! Uau! Feio, não pode, bem brava assim. Aí os outros que me conhecem, que já eram mais maduros e tudo mais, calma, porque eles perceberam que eu tava assim, no contexto ali. Mas é possível você dar uma gafe sem querer. Com certeza, acontece. E assim, depois ele acalmou, depois ele voltou a me amar. Ele entendeu a brincadeira. E aí eu, meu Deus, né? E é verdade, se um americano tentar fazer uma brincadeira de palavras e sair um palavrão, a gente vai se escandalizar. Ei, cara, não fala assim não, né? Então, só que pra eles né, mais forte, assim, até explicar. Muito bom. Como você introduziria esse mundo pra dentro da igreja, assim, dentro do contexto da igreja? Né, é interessante, você teve muita experiência fora, né? Você falando assim, tanto de encontrar, eles aparecerem para você, né? E você conseguir ter esse acesso, mas esse é dentro, né? Esse é do lado de fora, mas do lado de dentro, né? Quando a gente inclui esse trabalho tanto de aprendizado como de alcance para dentro da igreja, como você conseguiria contextualizar? Eu acho, Lari, eu penso assim, né? Que o primeiro ponto é interesse. Porque se eu tenho interesse naquela pessoa que tá chegando na igreja, eu não sei falar, mas ela percebe que eu me esforço. Ela percebe que eu quero. Né? Então, eu tentar falar em mímica, não tentar gritar, porque tem gente que, né? Oi, tudo bem? Calma, não vai fazer diferença. Mas eles não têm isso como... Tem alguns que falam, porque tem alguns que têm algum tipo, né, ou uma porcentagem, né, de audição, ou de um lado, ou de outro, ou uma sensibilidade, né? Ele vai ficar meio bravo ali, mas ele vai perceber que você tem interesse, que você se importa. Então, isso já é um ponto, assim, maravilhoso. E você aprender, falar a palavra básica, gente, né? Nossa, não, é porque eu tenho muita coisa na cabeça, eu já não vou conseguir. Não, você consegue, seu cérebro aí é ilimitado, você tem a mente de Cristo, aprendeu um oi, tudo bem, Jesus te ama, eu te amo, né? São pontes que a pessoa fala assim, ele não sabe, mas eu sei que eu sou bem-vindo. Então, esse ambiente que ele vê que ele não vai ser hostilizado, que ele não vai ser segregado, que vai ser acolhido, né? Que ele vai ser acolhido, respeitado e que as pessoas vão fazer o que elas puderem, né? E algumas realmente não podem, não sabem, né? Mas ele vai entender que ele é aceito. E isso já é uma porta
muito grande para esse surdo chegar, né? Existem algumas coisas que são importantes a igreja estar preparada também. Eu até cheguei a gravar uma época, uns 2 vídeos falando assim sobre isso no meu Instagram, que tem 2 coisas que eu acho que são válidas para essa pergunta, né? Se não for, você depois me ajuda aí, faz a pergunta diferente para ver se eu entendi. Mas 2 coisas que eu vejo que às vezes também dão uma afastada. Por exemplo, se a gente está num momento de cura da igreja, né? O ministro percebeu uma unção para cura, tá? E ele fala assim, olha, aquelas pessoas que queriam receber imposição de mãos para cura, venham aqui na frente. Se o surdo levanta e vai lá na frente, o que todo mundo supõe? Que ele quer ouvir. Que ele quer ouvir. Ninguém faz igual a Jesus. Olha, o que você quer que eu faça? Às vezes ele tá lá na frente porque ele tá com dor de barriga. E aí tá todo mundo lá. Vamos, ouve. E ele tá assim, tipo, oi? Eu tô com dor de barriga. Né? Então, assim, é importante. Calma, entenda por que ele tá lá na frente. O que ele quer? Ele entendeu a pergunta? Ele achou que era outro tipo de apelo? Né? Então, entender se ele entendeu, e se entendeu o que ele quer, né? Ele topou o dedinho, machucou o dedinho, tá lá tentando doendo. Fazer um ai, né? e não tem, e isso faz parte também de uma igreja que se importa, que quer entender, né? E outra coisa, eu já presenciei uma vez, numa cruzada de cura. Aqueles momentos assim, que tá lá no caminhão, né, o ministro de cura, e aí, você que tava sentindo alguma coisa, que não tá sentindo mais, vem aqui pra cima. E aí teve uma pessoa que subiu, e aí falaram assim pra ele, que foi? Aí ele falou assim, ouvindo. E aí o ministro começou, ele tá ouvindo. Ele fala assim, vira de costas, o que eu tô falando? Aí falava assim, Jesus te ama. E o surdo de costas, e o surdo assim, né, todo desconfortável, aquela multidão, aquela gritaria, aquela barulheira. E aí, o que eu tô dizendo? Diga o que eu tô dizendo. Gente, o surdo nunca ouviu. A primeira vez que tá ouvindo essa como é que ele vai decodificar uma frase toda? O fato dele estar ouvindo. Muito bom. Mas ele não sabe interpretar o que ele tá ouvindo. A mesma coisa que você tá lá na Alemanha e... O que é isso? Socorro, tá brigando comigo. Né? E aí, o que isso pode trazer? A perda da cura. Porque aí ele... né? Assim, ele às vezes era só ali um primeiro ruído, um primeiro... E aí, assim, né? E aí ele, não, acho que não é isso. Ou ele pode não querer por se assustar, né? Então, assim, muita gritaria, muita barulheira. Ele é um bebê que tá é um ouvido de bebê que tá nascendo. E uma coisa que me remete é um texto. Deixa eu abrir aqui. Não precisa nem... A gente não precisa nem ler, não. Mas lá em Marcos 7, tem a Mateus. Mateus ou Marcos? Acho que é Mateus. Deixa eu... Peraí. É Marcos 7. No versículo, a partir do versículo 31. É a história de Jesus curando um surdo. Só que eu acho muito interessante quando eu penso nisso, nessa cena que eu vi. E como eu tava lá embaixo, eu tava lá embaixo do caminhão. Minha vontade era, dá licença. Deixa eu ir ali, deixa eu falar com ele, deixa eu falar em Libras pra ele entender o que tá sendo dito, que é o que ele fala. Ou às vezes nem Libras, né? Às vezes nem todo surdo fala Libras, então. Enfim, e aí... esse texto, ele fala o seguinte, né? Que trouxeram para Jesus um surdo e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E para quem não entende esse contexto do que eu acabei de falar, pode passar desapercebido, né? E eu vou falar que não é uma coisa antiga que cai no meu coração, não. É uma coisa bem fresca, lendo esse texto. Esse texto, ele diz assim, Jesus, tirando-o da multidão à parte. Sim. Meu Deus, isso fala pra mim que Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus sabia que a multidão podia assustar. Jesus sabia que o barulho podia machucar. Jesus sabia que as pessoas poderiam querer que ele desse respostas que talvez ele não saberia se expressar, não saberia dizer. Aqui o texto na Almeida fala surdo e gago, né? Nem todo surdo é mudo, não é uma relação. Sim. Né? Os surdos na sua... Não vou dizer 100%, né? Mas pode ser que ele tenha paralelo algum tipo de disfunção. Mas ele não fala porque não ouve. A gente aprende a falar que a gente ouve, né? Isso. Então,
eu penso que quando Jesus traz isso, né, esse efatá e aí, né, abre os olhos e aí ele desembaraça a língua, que no caso desse surdo ele tinha algo realmente na língua, né, e aí fala que saiu o desempecilho, ele começou a falar e etc. Então, existem surdos que podem ter adquirido a surdez depois, pode ter sido algo progressivo, existem tantos contextos, né? Então, pra gente não perder o que Deus quer fazer. Ah, Raquel, então eu não posso fazer publicamente? Um surdo não pode publicamente passar a ouvir? Claro, deve. Mas a gente só precisa ter esse cuidado, esse zelo, né? A sensibilidade. Como lidar, como tratar com esse milagre que acabou de acontecer de uma forma mais inteligente até, né? Assim, mais... Gente, mas menos emocional. Nunca tinha lido. Nunca. Porque, você, assim, dá até outra conotação, né? Sim. Eu vi agora a cena de Jesus tirando o cuidado, o amor, né? Esse zelo pela pessoa. Que é dele, né? Esse texto, eu lembro porque quando eu ouvi a ministração dessa ministra surda que ministrou em Aracaju, ela falou sobre esse texto, mas ela não falou sobre isso. Ela estava falando sobre o contexto de que quando um surdo lê esse versículo, ele fala assim, Jesus via os surdos. Jesus se importou com os surdos, porque é muito específico. Ele não fala todos os milagres de todos os tipos de doenças que Jesus fez, mas tem a história de um surdo. Então, o surdo fica assim, mesmo que ele não esteja pensando necessariamente de que ele também pode ser curado, né? Porque alguns vão crer, alguns querem, outros, como eu falei, por medo, por às vezes ele se acomodou nisso. Mas Jesus viu o surdo, né? E ela estava ministrando sobre isso, a alegria dos surdos quando eles encontram esse texto. Mas aí, como depois eu fui ler, né? E a Bíblia é maravilhosa, né? Ela vai... Você pode ler 10 vezes, né? Sempre e vem. daqui a pouco vem. E aí... lendo, né? Aí eu lembrei disso agora, falando dessa história aí, desse surdo aí da cruzada. Foi. Meu Deus. São detalhes que Deus vai revelando na sua palavra pra gente, né? Não, fantástico. Eu vou ler agora de outra forma, como The Chosen, né? Foi agora a cena The Chosen. Imaginei. Fez outra leitura pra mim desse verso. Jesus tá andando de forma diferente agora. E o quanto é necessário a igreja estar sensível, né? Não só, como você falou, para se interessar, demonstrar interesse. E aí você falou deles se sentirem acolhidos, né? De ter um olhar realmente diferenciado como um todo, primeiro nessa aproximação, mas também é o que você falou sobre a questão da cura, né? Que é bem forte também pra gente, né? Mas saber o que é que ele quer, né? Ter essa delicadeza de perguntar, né? O que é que ele tá aqui, então o que é que... Por que ele tá aqui? Porque, como você falou, tem essa questão do grupo, né? Deles se identificarem com o grupo, porque a comunidade tem muito isso, né? A comunidade deles, eles se sentem acolhidos. Eu fiquei imaginando, né? A cena da pessoa começar a ouvir todo esse barulhão, né? E aí, de repente, também o surdo, ele não quer ouvir. Pra ele tá bom. E tá tudo bem, né? E aí, ter essa sensibilidade mesmo, né? De entender, de ver como se aproximar, e aquilo que Lari também falou muito sobre a compaixão, né? E que pra mim, pelo menos, assim, já tinha, mas no podcast é muito visível, assim, ouvindo você falar de como tem essa compaixão, de como o Senhor te move mesmo, assim, como é uma paixão também que o Senhor colocou no seu coração e que impacta mesmo a vida da gente, né? Que inspira. Né? Eu lembro que a gente teve o podcast com Kelly também, ela falou sobre um pouco da experiência dela com essa questão dos surdos, né? E eu fiquei vendo, né? Eu digo, meu Deus, eu sou analfabeta. Eu seria desqualificada para poder me comunicar com ele. Mas ouvindo você falar de que, né, a gente pode se interessar, né? E o interesse está muito associado ao cuidado, que está muito associado ao amor, né? E aí me ajuda também, como indivíduo, como parte da igreja, a pensar como é que eu posso agir a partir de agora, né? Mesmo sem ter esse conhecimento, e como é que eu posso buscar também, né? Você falando, eu me lembrei de uma experiência que eu passei, né? Que
eu vou aqui trazer um assunto delicado. Mas assim, eu já ouvi muita gente falando... porque meu sonho era conhecer a França. Mas quando eu cheguei lá, detestei. Porque se você tenta falar inglês, eles não querem. Eles não gostam de quem não fala francês. Então, se a gente chega lá brasileira, é maltratado, não sei o quê. Eu ouvi muitas vezes isso. E eu tive a oportunidade de ir pra França há um tempo atrás. E eu tava assim, eu tive uma experiência de passar até um dia assim, bem sozinha mesmo, né? E tendo que me virar. E eu lembro que eu, obviamente, não falava francês, meu inglês, né? Eu tenho até vergonha de dizer que eu falo inglês quando eu sou casada com o Thiago Garcia. Meu inglês é just survive, pra sobreviver, né? Mas às vezes com o Thiago, até o português. Até o português, a gente fica, será que eu sei falar português? Mas assim, né? Então, meu inglês era um inglês de sobrevivência, né? Mas era muito interessante porque eu não tenho essa experiência. A minha experiência é que quando eu chegava num lugar e falava inglês, pedindo uma ajuda, um socorro, uma orientação ou um atendimento numa loja, né? Eu via que realmente nem todos falam inglês, mas eles se esforçavam para entender, né? Então, alguns por não entender já cortava logo, mas não era uma coisa assim rude, não era uma coisa ríspida, tipo, nossa, eles não gostam. Não, você via, e assim, você sabe se a pessoa tem interesse ou não. Eu não sei se é porque eu sou muito expressiva, então pelo olhar. Né, pelo olhar ali. Então você vê que a pessoa tava assim, sinceramente, chateada por não poder. Não sei se é porque eu sou muito simpática. Então, é possível, muito possível. Associação, as duas aí, as duas coisas. Né? Mas assim, e eles pensaram, essa pobre dessa gringa aí, dessa estrangeira sozinha, deixa eu tentar ajudar, né? Então, eu percebia que não era um desprezo deles, era uma falta de conhecimento. Então, hoje, quando alguém fala assim pra mim, como é que foi a sua experiência na França? Foi maravilhoso, eles são um povo maravilhoso, super carinhoso. Quero voltar. Se agressivo, eu quero voltar. Hashtag, olha, fica a dica, Thiago, próximas férias, talvez, olha só. França, Raquel. Se ele souber, eu posso me comunicar em Libras, a gente procura a comunidade. Uma dica de presente, olha só, vou mandar este podcast pra você. Eu tô na agência missionária, se vocês precisarem de alguma ação lá. Mas assim, só pra dizer que depende do olhar, né? Obviamente, se você não vai já esperando ser maltratado, mas... Então, assim, eu considero que foi um lugar onde eu fui bem acolhida. Eu considero que eu fui bem recebida, apesar da ignorância do idioma das pessoas, que pode ter motivos, pode ser que eles tenham rixa mesmo com o inglês, pode ser. Mas naquele momento eu percebia que ele lamentava que por causa de uma rixa ele não tinha um conhecimento para me ajudar, né? Então, isso pode fazer a diferença para um surdo. Ele pode ver no seu olhar que você quer se comunicar com ele, apesar de não saber. E isso vai fazer com que ele quebre essa barreira de saber se ele está sendo acolhido, se ele gosta daquele lugar, mesmo as pessoas sabendo se comunicar ou não com ele. Maravilhoso. Gente do céu. É muita coisa, né? Tem. Eu queria só uma curiosidade agora. Curiosidade pessoal. Você citou esse texto. Tem algum outro texto na palavra que te lembra muito esse assunto em específico? Do surdo? Sim. Nossa, uma boa pergunta. Eu lembrei dele porque estava associado, né? Eu acho que os surdos em si... Eu acho que a palavra que mais me move é essa questão de compaixão mesmo e se colocar no lugar, sabe? Se colocar na necessidade. Por exemplo, esse próprio texto, né? Que mostra que Jesus... Porque você fala assim, por que Jesus fazia tantos milagres diferentes, né? Sim. Talvez por causa disso, da individualidade, da necessidade de cada um. Mas eu penso que quando a gente pode pensar, né, todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, né, a gente tem um povo aqui dentro. E às vezes a gente... É que é complicado, a gente tá... Vou falar. A gente é inserido num contexto onde muitas pessoas, um contexto eu falo nível... sociedade, né? Porque eu quero ter um chamado missionário, ter um chamado missionário, mas não tem empenho para aprender o idioma, né? Não tem. Eu conheço pessoas assim que são, eu sou apaixonada pelos Estados Unidos, sou apaixonada pelo Japão, sou apaixonada pelo não sei o quê. Você quer? Quero. Mas você fala alguma coisa. Às vezes, não, mas em breve eu vou, em nome de Jesus. Né? E assim, não...
tem que ter uma ação correspondente, né? E assim, por quê? Por causa da identificação, né? A gente vê que se Jesus se identificou, ele resolveu vir em carne, ele resolveu vir em homem, ele resolveu dar tudo que ele tinha, né? E em cada momento, existiam momentos que ele chamava um grupo de pessoas, existia um momento onde ele tirava todas as pessoas, existia um momento onde ele chamava mais pessoas. Ele era muito intencional, então a gente também precisa. Olha, mas eu não tenho chamado para surdos, Raquel. Tá tudo bem, você não precisa ter o chamado para surdos, mas você pode se identificar de alguma forma com a pessoa. Né? Com a pessoa que, assim, abriu os olhos para, de repente, você que nunca viu no mercado, agora começar a ser um caça-surdo. Nem que seja para falar oi, ensina pra gente oi. Como é oi? A letra O com a letra I, né? Oi, fazer aqui na capa. Oi. Oi. Aí o tudo bem, a gente não faz o tudo bem. A gente faz bom. Tipo assim, né? Então você pode fazer oi, bom, tudo bem. Mas o ponto é assim, não é que você precisa agora também, falei brincando, mas sair caçando os surdos. Mas de repente antes você passava por ele no mercado e você pensava que era tão distante, que ele não precisava de você. Mas agora que você sabe que se você se esforçar pra fazer um oi, mas Raquel, se eu fizer um oi e ele começar a falar, e você fala assim, não sei, né? Eu não sei Libras, eu não sei, né? Tá tudo bem, você já marcou o dia daquela pessoa, né? Mas eu tô tentando aqui buscar um texto específico, assim, neste momento não, mas é mais essa forma de identificação mesmo que Jesus tinha, né? Muito bem. Gente, eu acho que a gente conseguia fazer um segundo podcast tranquilo, porque já tá dando a nossa hora. Acredita? E, gente, a gente, assim, dá pra... O que eu acho que tem sido maravilhoso, né? A forma com que você está abordando é o que Jane falou, né? Esse olhar de que eu não preciso trabalhar, né, dentro da área, não preciso ser formada em Libras para que eu deseje alcançá-los. Eu só preciso ter o meu coração voltado para eles, porque eles precisam, para pessoas, né? E eles são importantes para o Senhor, né? E porque eles são importantes para o Senhor, eles são importantes para mim, né? E assim, entender o sobrenatural está para mim, né? Então o Senhor sobrenaturalmente pode nos ensinar também, né? Como fazer, nos dar as estratégias. Tem um caminho de que você olha assim para trás, você foi algo inspirado pelo Espírito, mas que você conseguiu chegar assim para você, né? Que está sentado na igreja, né? Tá ali. E agora então, como eu posso me envolver? Como eu posso fazer, né? De os primeiros passos, né? Busca isso, né? Vai nesse caminho, né? Tem algo que você aprendeu e fez parte ou faz parte até hoje dos seus processos. Eu sei que existe um aplicativo, eu não vou lembrar o nome, porque na época eu precisei de algumas coisas mais complexas, aí nele eu não achei, mas eu acho que pra quem tá... Não sei se a gente consegue em algum momento depois pôr uma legenda, alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu aprendi inglês com música. Muito bom. Eu sempre gostei muito de música americana, né, em inglês. E como que eu fazia? Quando eu escutava uma música e o refrão falava muitas vezes a mesma palavra, eu aprendia a falar aquela palavra pela música, eu falava, não, eu gosto dessa música, o que essa música fala? E aí eu procurava... eu não posso revelar a minha idade! Mas já existia computador, né? Tá novinha, então. E aí eu procurava a tradução e assim, não, essa palavra que tá repetindo, essa é a palavra, era muito novinha, assim, né? Então essa palavra é do refrão, então eu sei que o que eu tô cantando nessa música tem a ver com isso aqui. Só pra exemplificar, né? Então eu aprendi inglês porque eu gostava de música em inglês. Quem sabe uma estratégia não pode ser o inverso. Eu quero aprender Libras, então quem sabe eu aprender uma música. Porque eu associando essa música, eu posso começar a associar as palavrinhas dessa música, né? E aí com as palavrinhas, né, com sinais, né, dessa música. Então, se essa música é uma música bem simples, então vamos lá. Deus é tão bom. Então, eu já sei que aqui é Deus, eu já sei que aqui é bom, eu já sei que aqui é muito. Então, eu já aprendi uma música. E aí, eu vou praticando. A gente pode pegar músicas mais longas, né? A gente pode procurar... no YouTube, existem pessoas que já fazem músicas inteiras, em Libras. A gente pode sentar na igreja um dia. Esse domingo eu vou sentar aqui. Tem intérprete na sua igreja? Esse domingo eu vou sentar aqui, vou ver.
vou tentar aprender pelo menos um sinal. Vou ficar de olho toda vez que falar tal palavra, eu vou ver o sinal. Pode ser que não seja sempre aquele sinal, porque como eu falei, às vezes é um contexto, né? Porque pode ser, eu te dou, Deus me dá, eu dou pra Deus, né? Mas você começa a assimilar. Então, mas não tem surdo na minha igreja, eu não tenho nenhum pontapé inicial. Decide que você vai gravar uma música em Libras e postar no seu Instagram. Raquel, como eu faço? Ou você copia, você põe lá no YouTube, você copia, ou você pega uma música simples e você por você mesmo tenta fazer palavrinha por palavrinha, ainda que num primeiro não dê tanto sentido. Mas estratégia, se você quer aprender, né, de forma individual e autodidata, assim, né, talvez, como pra mim funcionou pro inglês, né, eu tô aqui pensando. Sim. E pra mim funciona isso também. Eu tenho muita vontade de traduzir músicas, então às vezes eu uso a música para os meus treinos, para meu aperfeiçoamento, assim. Às vezes eu tenho que me segurar também. No horário do louvor da igreja, fica segurando a mão. Mas às vezes alguém já pode ter me visto fazendo assim, né? Meio baixinho, assim. Muito bom, Kel. E assim, para finalizar, né? Compartilhe com as pessoas um pouquinho do seu coração a respeito não só das Libras, mas sobre alcançar os surdos, né? O que é que você compartilharia, né, do seu coração direto para o coração de quem está ouvindo, né, sobre alcançá-los? Falar aqui, né, para o pessoal. Eu percebo que a gente tem muitos motivos na nossa vida, no nosso dia, para problematizar as coisas que a gente vive, né? Mas às vezes existem pessoas que o problema delas elas não sabem nem expressar, né? Elas não sabem nem dizer. Elas vivem tão silencioso, tão sofrido, né? E uma coisa que eu aprendo muito é que às vezes quando a gente para de pensar no nosso para socorrer a outros, a gente tanto abençoa essas pessoas quanto a gente recebe do Senhor respostas que a gente precisava, né? Então, às vezes a gente tá assim, meu Deus, qual é o meu chamado? O que eu vou fazer? Eu quero ser resposta, eu quero ser bênção, mas aí daqui a pouco você tá vivendo um problema, você tá, né? Tenta focar em outras pessoas que você pode ajudar. Tenta falar assim, ao invés de eu ficar tão focada, o que Deus quer que eu faça? Pra onde eu vou? Tenta aprender a necessidade de uma nova pessoa, né? Tenta, verdade, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, talvez eu vou aprender Libras enquanto eu não tenho uma resposta, né? Eu posso ser resposta para essas pessoas. Às vezes a gente fica esperando que Deus vai ficar falando assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Eu sempre tive para mim assim, que se Deus falar faça isso, eu vou fazer. Mas se Ele não falar nada e eu tô assim com vontade, a oportunidade tá ali na minha porta, eu vou indo. Que daí, o que vai acontecer? Eu vou indo. Se Ele não quiser que eu vá, Ele vai falar, para. E eu paro e volto. Se ele não falar nada, é igual meus filhos, né? Quando eles querem testar o limite, eles vão andando e olhando pra mim, andando e olhando pra mim. E eles sabem que eu tô olhando. Se eu não falei, para, é porque tá tudo bem, né? Então, assim, ao invés de você ficar tanto assim, quero respostas, começa a falar assim, Senhor, eu vou te dar ferramentas, né? E aí, você vai começar a ver que se envolver na necessidade de outras pessoas e trazer conhecimento e ferramenta, daqui a pouco você tá onde você precisava estar, sem esse esforço, sem esse desespero, essa ansiedade e ainda sendo socorro para alcançar um povo que, querido, está indo para o inferno por falta de conhecimento, né? E a gente tão cheio de verdade. Essa ministra surda, ela falou o seguinte, nessa ministração lá em Aracaju, ela falou assim, ouvir o evangelho 2 vezes, quando ainda existem pessoas que não ouviu nenhuma, será que é justo? Muito bom. Né? E os surdos podem ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Então, busque essa resposta da maneira mais simples que você puder, ou da maneira mais ousada que você puder, alcançando essa comunidade. Ai, que lindo! Gente, que lindo! Tranquilamente, gente. Nossa, muito obrigada. Obrigada, Kel, pela tua acessibilidade, por compartilhar o seu coração, né? E isso é tão bom de a gente saber que a gente não é, né, a gente não é um título daquilo que a gente está fazendo para o reino,
Mas a gente é aquilo, a nossa vida entregue para Ele, né? E obrigada, porque você, né, talvez muitas pessoas, né, que assistiram não sabiam, não conheciam, né, esse lado da Raquel que busca, né, que tem ali o coração para essa comunidade, né? Mas você tá, quem vê, quem te conhece, quem olha assim, a gente que trabalha aqui, né? Então eu já vi tantas vezes, né? Várias vezes eu já te vi nesse lugar mesmo e já tinha equipe, mas é o desejo e o amor, né? E isso é vida cristã, né? Isso é Cristo. Quem mais que não Cristo, né? Movendo teu coração para que o perdido seja alcançado, né? E aquele que não está sendo visto possa ser visto, né? Então, e a igreja precisa ouvir isso, né? Como é importante a gente ouvir isso, né? Obrigada pela tua sensibilidade, por compartilhar o seu coração. Obrigada. É muito bom, Obrigada. gente. Obrigada. Obrigada por ter dito sim pra gente, né? Por ter estado aqui. Realmente eu fui muito acrescentada mesmo, muito edificada, inspirada através da sua vida, né? Diante de tudo que Lari falou, né? Endosso o que ela disse, né? E foi muito bom ter você aqui conosco, viu? Obrigada. Amém. Obrigada. Mais uma vez, me senti muito honrada de ter sido escolhida para esse tema tão especial e tão importante. Amém. E você, né, que está nos assistindo, aproveita mesmo para compartilhar com as pessoas, né? A gente tem trazido mesmo temáticas que são do coração de Deus mesmo, né? Então, como isso é importante, são vidas que precisam ser alcançadas. Isso mesmo. Né? Aqui e fora daqui também, né? Uhum. E aproveita, deixa teus comentários aqui também. Se inscreve no canal do Ministério Verbo da Vida para você ser notificado de tudo que acontece por aqui, inclusive o Fala Missionário. Deixa o comentário também para Raquel. Assim que sai o podcast, a gente vai compartilhar com ela e ela pode ver aí o seu comentário, né? Compartilha como é que foi ouvir, né, esse podcast. Compartilha também com mais pessoas para que possam ser alcançados através desse conteúdo. E é muito bom sempre ter você aqui. O nosso podcast Fala Missionário, hashtag é sempre melhor do que a Netflix. É verdade. Maratona, aproveita para maratonar. Isso mesmo. Aproveita, né, como foi esse tema, assiste o outro podcast e também maratona os demais episódios que nós temos aí publicado para você e fica com expectativa para o próximo. E nós tivemos no próximo episódio. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau.